Fala, meus caros, tudo bem com vocês? Hoje vamos conhecer a história de um grande homem que passou por muitas superações, até se tornar o homem mais poderoso do mundo. Bora conhecê-lo? Meus caros, se vocês ficarem até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com outra visão a respeito de como lidar com as dificuldades e as superações da vida. Então fique até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vocês terão muito mais facilidade para lidar com as dificuldades da vida. Mas afinal de contas, quem é esse grande homem? Esse grande homem é Joe Biden, que é um político norte-americano e advogado, e atualmente é o 46º presidente dos Estados Unidos. Um homem que passou por muitas superações e tem muito a nos contar a respeito de sua história. Agora vamos dar uma olhadinha em sua história e em seguida retirar os seus ensinamentos que possam ser aplicáveis em nossa vida. Bora junto? Joe Biden é filiado do Partido Democrata e 47º vice-presidente de 2009 a 2017, no período Barack Obama. Entre 1973 a 2009, ele exerceu 6 mandatos consecutivos como senador no estado de Delaware. Foi um período que ele presidiu importantes comitês no Senado. Quando jovem, Biden se demonstrava como um menino muito ativo. Praticava muitos esportes, principalmente no período do ensino médio. Jogou futebol americano, onde ajudava na liderança do time, praticou basquetebol, onde ajudava a liderar os campeonatos, os pequenos esportes que se tinha na sua escola. Ele sempre se mostrou como um menino muito ativo frente às atividades físicas e acadêmicas. Sempre foi destacado na sua classe e, posteriormente, com o tempo se tornou líder de classe, representante de classe. Como um menino muito ativo que se destacava, se graduou em 1965 em Ciências Políticas pela Universidade de Delaware. Delaware, para quem não sabe, é um dos 50 estados dos Estados Unidos, que se encontra na região nordeste dos Estados Unidos. Foi onde Biden morou por muito tempo e fez grande parte de seus estudos. Mais tarde, Biden ingressou na Faculdade de Direito de Syracuse, onde ganhou uma bolsa para realizar seus estudos. Lá, ele teve uma bolsa que mantinha parcialmente todo o seu estudo acadêmico. No auge da Guerra do Vietnã, Biden estava estudando, ele era um acadêmico, mas foi convocado para servir o exército, pois os Estados Unidos chamavam os jovens para atender as demandas do exército e prestar auxílio. Mas Biden foi dispensado do exército, pois demonstrava que na sua infância ele teve alguns problemas, como por exemplo asma. Então ele foi dispensado e assim voltou aos seus estudos. Ele foi um menino que sofria muito de gagueira na sua infância e aos seus 20 anos ele relata que gastou muito tempo em frente ao espelho fazendo poesias, recitando poesias para que pudesse aliviar a sua gagueira e reduzir assim o seu medo, o seu trauma de falar em público diante de muitas pessoas. Em 27 de agosto de 1966, Biden casa com Neila Ruder, onde tiveram 3 filhos. O mais velho, em 1969, Joseph Beal Biden III. O do meio nasceu em 1970, Robert Hunter. E a mais nova, Naomi Christiana, nasceu em 1971. Foram seus 3 filhos que Joseph Biden teve. Biden trabalhou 6 meses no ano de 1968 no escritório de Wilmington, que era liderado pelo republicano William Pickton. Em 1969, Biden se candidato como democrata no Conselho do Condado de Newcastle. Trabalhou em uma plataforma liberal que incluía moradias públicas para as regiões suburbanas, ou seja, auxiliar nas moradias das regiões suburbanas dos Estados Unidos. Candidatou-se para o Senado em 1972, mas ele não tinha dinheiro e nem auxílio para fazer suas campanhas. Então, a sua família entra em ação, seus amigos começam a ajudá-lo, fazendo campanha, fazendo propaganda, entregando panfletos e papéis de jornais para a população local e assim disseminando a sua campanha. Ou seja, ele teve auxílio familiar e de seus amigos
para realizar sua campanha, no qual iria ser eleito. Concentrou-se em atuar nas mais variadas áreas, como por exemplo, a atuação no meio ambiente, nos direitos civis, no transporte coletivo, na taxação mais equitativa dos impostos, nas cobranças de transporte, assistência médica, na instalação do público com a política usual e na mudança de forma geral. Ou seja, ele de fato se ofereceu de mão cheia para ajudar a população americana. Em 7 de novembro, elegeu-se como senador, com uma diferença de votos de 116.006, que representa 50,48%, contra o seu adversário, Boggs, que recebeu 112.844 mil votos, que representam 49,10%. Ou seja, Bin ganhou de 51% a mais em relação ao seu concorrente, ou seja, a diferença de 1% elegeu nessa eleição. Em 18 de dezembro de 1972, a sua esposa e a sua filha morrem em um acidente automobilístico. Ele recebe essa notícia, fica muito chocado e acaba correndo direto para o hospital, onde se encontrava a sua família em estado de recuperação, seus filhos, mas a sua esposa e a sua filha não aguentaram e morreram. Seus outros 2 filhos estavam em estado de recuperação e se recuperaram do acidente. Biden foi empossado em 5 de janeiro de 1973, com 30 anos de idade. Foi considerado o senador mais jovem da história dos Estados Unidos e ficou bem marcante essa data, pois com apenas 30 anos de idade ele se torna um senador. Isso destaca por ser o mais jovem entre todos os senadores que compõem os Estados Unidos. O filho mais velho de Biden, Beal, foi procurador-geral do estado de Delaware, serviu como juiz, advogado do exército, servindo no Iraque. Ou seja, ele auxiliou de diversas formas o estado de Delaware dos Estados Unidos. Seu filho mais novo, Hunter, se tornou advogado de Washington. Em 30 de maio de 2015, Beal morre aos 46 anos. Ele lutava já há 2 anos contra 2 tumores no cérebro, ou seja, ele tinha câncer de cérebro e não aguentou, acabou morrendo dia 30 de maio de 2015. Mais tarde, em 17 de julho de 1977, Biden se casa com uma professora chamada Jill Track e fizeram uma grande cerimônia na cidade de Nova York. E juntos tiveram uma filha que chama Ashley Brazier, que nasceu em 1981, que mais tarde se tornou uma assistente social e começou a prestar serviços para atendimento da família, dos jovens e das crianças, atendendo às demandas sociais da sociedade de Delaware. Em 1981, Biden se tornou o membro mais antigo do pequeno número de comitês que se tinha no Senado. Em 1984, Biden trabalha sobre a bancada para a aprovação de uma lei que previa combater os crimes em todas as cidades dos Estados Unidos. Já em 1988, Biden concorreu à nomeação democrata para a presidência. Se eleito, ele seria um dos presidentes mais jovens que se teve na história dos Estados Unidos. Biden foi um membro de longa data no Comitê do Senado sobre o Judiciário, desde 1987 a 1995. Biden se envolveu na elaboração de muitas leis para combater o crime de diversas formas nas cidades dos Estados Unidos. Ele liderou a Lei de Combate ao Crime Violento no ano de 1994, que ficou conhecida no Senado como Lei Criminal de Biden. Um grande escritor e político de Howard Finema afirmou que Biden não é um grande acadêmico ou um pensador teórico, mas sim é um grande político de rua. Ele gosta de fazer a política de verdade na rua. Mais tarde, Biden volta a pensar a concorrer novamente à presidência, depois do seu fracasso que foi obtido em 1988. Em 31 de janeiro de 2007, Biden anuncia novamente a sua candidatura à presidência para ser concorrido em 2008, mas um de seus mais fortes concorrentes era o Obama, e por conta disso ele não conseguiu ganhar dessa vez, então não ganhou a candidatura para presidente. Mesmo ele perdendo na candidatura, o Obama já estava de olho nele e disse que queria ajudá-lo, oferecendo a ele um bom lugar para auxiliá-lo em seu trabalho.
No início de agosto, os dois se reuniram e tiveram um bate-papo sobre a vice-presidência e assim organizar algumas coisas, pôr algumas informações em dias e acabaram se dando muito bem. Então, em 22 de agosto, Obama anuncia que o Biden seria o seu companheiro de chapa. A estratégia de Obama era que ele necessitava de alguém que tivesse conhecimentos em relações internacionais para facilitar o seu diálogo e o seu trabalho, e Biden era o cara excelente para isso. Em 20 de janeiro de 2009, Biden foi empossado como 47º vice-presidente dos Estados Unidos e se tornou o primeiro vice-presidente com base eleitoral no estado de Delaware. Biden foi por muitos anos um grande membro do Comitê de Relações Internacionais no Senado. Biden votou contra a autorização da Guerra do Golfo em 1991 e, em 2001, ele apoiou fortemente a guerra no Afeganistão, dizendo que, seja o que for preciso, mas teremos que entrar em ação e fazer alguma coisa a respeito. Em relação ao Iraque, em 2002, Biden afirma que Saddam Hussein era uma grande ameaça para a segurança nacional e não havia opção senão eliminar essa ameaça. Em 2011, Biden apoiou a intervenção militar na Líbia, que era liderada pela OTAN e por outras organizações. Em março de 2011, Obama dá a Biden a autorização para coordenar e liderar as tomadas de decisões que ocorriam entre a Casa Branca e o Congresso, ou seja, esse intermediário entre os dois era o Biden. Biden afirma que Obama pediu para ele permanecer junto ao seu trabalho na chapa de 2012. Em 2017, Biden foi nomeado como professor de práticas presidenciais em Franklin, na Universidade da Pensilvânia, onde pretendia se concentrar em políticas externas. Em dezembro de 2016, em uma visita no Senado, Biden se recusou a não destacar uma possível eleição em 2020, e foi o que aconteceu. Ele se elegeu em 2020 como presidente ao concorrer com Trump nas eleições de 2020. Analisando os dados, a CNN afirma que Biden de fato conseguiu dar uma virada histórica na história da política. Ou seja, ele deu uma grande virada que ninguém jamais esperava. Ele conquistou 306 votos no colégio eleitoral contra os 232 de Donald Trump. Na eleição popular, Biden ganha de Donald Trump de 51%, ou seja, ele recebeu cerca de 81,2 milhões de votos dos americanos. Sem sombra de dúvidas, foi uma grande trajetória e uma grande história de Biden. Sabendo de todo esse contexto e tudo o que ele vem fazendo no decorrer do tempo, agora vamos tirar os ensinamentos praticáveis que possam ser aplicáveis em nossa vida. Primeiro, ensinamento: perseverança diante das dificuldades. Mesmo sem dinheiro e com muitas dificuldades, tendo perda familiares, Biden se declarou que tinha um propósito em sua vida, que era se tornar presidente. E mesmo diante de todas as dificuldades que ele teve no caminho, não desistiu e continuou com seu propósito até alcançá-lo. Segundo ensinamento: acreditar. Biden sempre acreditou que poderia alcançar sim o cargo de presidente, pois desde muito jovem ele já acreditava que poderia chegar no cargo da presidência. Ou seja, acreditar foi uma grande engrenagem que o capacitou para chegar onde ele de fato queria. Terceiro, confiança inabalável. Ou seja, Biden era um cara tão confiante que até mesmo Barack Obama viu nele essas características. Então, desenvolva confiança que você passará a ter melhores resultados em seus dia a dias, em suas rotinas diariamente. Meus caros, sem sombra de dúvidas, a história de Biden é uma grande referência para quem quer de fato se tornar bem-sucedido em sua vida. Ela conta toda a trajetória e todos os desafios que ele obteve até chegar no cargo mais superior que qualquer um queira chegar. Ou seja, ele se tornou um dos homens mais poderosos do mundo, se tornando presidente dos Estados Unidos. Passando por muitas superações, ele chegou de fato onde queria. E por trás disso está um conjunto de estratégias e forças que ele utilizou. E entre elas está esses passos que eu trouxe para vocês, esses 3 ensinamentos. Então pratiquem, ponham em prática que vocês terão melhores resultados a partir de agora. Maravilha, meus caros? Se gostaram desse vídeo,
Senta o dedo nesse like aí, vai sem dó. Curta, se inscreva, compartilhe com seus amigos e aperte no sininho para ativar as notificações. Maravilha? Um grande abraço, tchau, até mais!